Senhor presidente, lhe cumprimentando, cumprimento a todos os vereadores e a todos os assistentes e também aqueles que nos assistem. A pedido do Sindlojas, há 4 anos passados, eles me pediram que fizesse um estudo, um mapeamento das casas de comércio da Rua 15, ao longo do tempo. E, então, por onde começar? A ideia foi, começando do início do município, em 1850, o que nós tínhamos como fonte de pesquisa? Foram os jornais de época. Então, bem, esse depois eu falo. Então, eu dividi o tempo de Blumenau em 4 períodos. Primeiro período, de 1850 a 1900, foi desenhado um mapa e a localização das casas de comércio ao longo da Rua 15, de 1850 a 1900. Depois de 1900 a 1930, de 30 a 60 e de 60 a 2000. Então, para auxiliar no entendimento e identificar essas casas, eu fiz uma tabela de apoio, onde os números do mapa correspondem na tabela, tem o nome da casa comercial, o nome do proprietário, o endereço dela, o período de referência e a fonte de onde essa informação foi retirada. Este é o mapa, o último mapa, 4º mapa. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que, ao longo desse trabalho, ou após a finalização desse trabalho, eu percebi assim, que tinham coisas bastante interessantes a respeito da nossa... das casas, do nosso patrimônio, e também de como foi a ocupação desse espaço da Rua 15. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é com relação ao centro histórico. No canto superior direito, os senhores podem ver ali que tem uma quantidade bastante expressiva de casas de comércio e mesmo casas do poder público. E no último mapa, que é de 1960 ao ano 2000, este mapa, naquela parte ali superior direita, os senhores podem ver que existe um esvaziamento. Então, ao longo do tempo, o nosso centro histórico ele foi se esvaziando. Aí também tem a tabela com essas casas. Então, as fontes de pesquisa foram os anúncios em jornal, principalmente, anúncios em jornal e notícias. E foi assim muito interessante, foi um trabalho muito bom de fazer e muito surpreendente também, porque eu fiz uma contextualização histórica de cada período, dependendo das suas características principais. Então, a primeira foi a história e a consolidação de Blumenau. O segundo período foi o período de urbanização, que aí teve o calçamento da Rua 15, teve a iluminação pública, isso mudou os comportamentos. Então, eu, como historiadora, até eu acabei esquecendo de me apresentar. Como historiadora, eu analiso sempre o contexto, não particularizo a história em função de pessoas, mas sim do conjunto, do coletivo para o individual. Tá? Esse é sempre o meu olhar para as situações. Então,
aqui a gente tem um exemplo de dois anúncios. O primeiro é da Casa de Comércio do Probst. Essa casa era muito interessante, assim, porque tinha... ele vendia desde material didático, carne seca do Uruguai, ele vendia parafuso de várias bitolas, ele vendia tecidos. Então, assim, era uma coisa doida. E também o outro, que aí já era uma coisa mais sofisticada, e até surpreende a gente de saber como é que as pessoas, em pleno século XIX, compravam caviar dos Urais, compravam chocolate suíço, mostarda de Dijon, e se vestiam assim, seda, né, linho, lã. Bom, lã, aí a gente já se pergunta, nossa, então devia ser frio, né? Então aí já nos leva uma reflexão a respeito do tempo, do clima, como é que era. Hoje a gente nem pensa em usar lã, né? É uma coisa assim que a gente já rechaça logo. Mas então tinham essas casas, logo no início, casas bastante simples, né? E depois, aos poucos, elas foram se especializando e se sofisticando até. Também, assim, nas mesas, ou nas casas de comércio, tinham cristais, porcelanas, talheres. Então, existia todo um público e um mercado para isso. Aí, como é que foi feito esse trabalho? Para identificar as casas. Aqui eu coloquei duas fotos, que nesse local aqui, dessa foto da direita, era o Banco Inco e a casa do Tomé Braga. Ali foi demolido para abrir a Rua Floriano Peixoto. E em algumas situações, assim como o Hotel Ville, aquele da foto da esquerda, que está assinalado, ele aparece bem pequenininho na foto da direita ali. Então, assim, para a gente identificar as casas, a gente teve que fazer esse tipo de estudo, e muitas vezes assim buscando pequenos detalhes arquitetônicos e marcando, e também para poder identificar, e depois tem uns outros que têm os detalhes mais interessantes. Mas uma das coisas que eu chamo a atenção dos senhores, gostaria que observassem, são as edificações. Estas eram as edificações que Blumenau tinha em meados do século XX. Aqui nós temos a casa na esquerda, a casa da foto da esquerda à direita era a farmácia Brandes, e ela tinha uns detalhes de enfeites de lambrequins, e do lado, aquela casa mais imponente, era a casa do Paul Ehring, que tinha depois uma casa de tintas ali. Bem, aí, onde é que foram parar essas casas? Então, eu encontrei uma foto depois, mais adiante, mas ainda no tempo das carroças, né, que eu encontrei pequenos detalhes daqueles lambrequins naquelas casas ali. Pequenos detalhes mesmo, assim, aquilo que eu assinalei ali em vermelho foi aquilo que eu encontrei ainda. Então, a gente foi conseguindo montar esse quebra-cabeças dessas casas. Foi assim que eu fiz o trabalho de identificação e de localização. Bem, aqui, assim, os senhores me desculpem o excesso de imagens, mas por que isso? Porque se eu colocasse cada imagem dessas numa tela separada, não iria dar o impacto que eu gostaria que isso tivesse. Tudo isso aqui é da mesma casa, que era a casa do Baumgart, onde é o Banco Bradesco. Então, aquela casa bonita, no final do século XIX, início do século XX, era aonde nós temos o Bradesco hoje.
Ela foi, num outro período, utilizada por um bar, parece que era o Varandão, alguma coisa assim. E também acima, ali à direita, ao alto, dá para ver o jornal o Urvalsbot e a livraria Blumenauense. E ainda tinha ali a casa do Grosenbacher, desculpem, do Baumgart, que depois foi do Grosenbacher. Tá? E, assim, vejam no que se transformou aquela casa. E a pergunta que eu me faço, quando eu vejo essas imagens, é assim, pelo que ela existe hoje, pelo que ela tem hoje, ela não poderia ter sido aproveitada como ela estava? Percebam, assim, a dimensão dela. Poderia. Nós poderíamos ter este patrimônio ainda conosco. Algumas situações assim são bem diferentes, como naquela região ali da Drogaria Catarinense, ali na Rua 15, ali existia uma confeitaria Reimann, e no final da década de 60, quando começou a verticalização de Blumenau, ali tinha praticamente 3 comércios. E, num prazo assim, de 5 anos, foram construídos 3 grandes prédios. O prédio O Albor, o Edifício Catarinense e o Visconde de Mauá. Então, naquele espaço que tinham 13 endereços, nós passamos a ter quase 200 endereços de casas de comércio, numa metade de uma quadra. Então, isso nos leva também a uma outra reflexão. Como a cidade consegue absorver toda essa demanda desses 200 endereços naquele pequeno espaço, com relação à mobilidade urbana, comunicação e uma série de outras necessidades que essas empresas ou esses endereços requerem. Bem, aqui, então, mais uma foto. Algumas eu vou colocar para os senhores se deliciarem, tá? Porque elas realmente são muito bonitas. Aqui é a Hering, então, a gente pode ver os prédios ali, que são, como era também em Blumenau. Aqui também, não está aparecendo ali a casa Wetterli, que é a verdinha ali em cima. Não, é a amarela, que é a Art Deco, como era também em Blumenau. Aqui eu gostaria também de chamar a atenção aquela casa pequenininha da esquina da foto da direita, que é um ponto de... eu não sei se existe ainda, acho que não existe mais. Ela está do lado de uma edificação que é bem antiga, deve ter mais de 100 anos. Os senhores observem que ela ainda está ali, e ela está do outro lado da rua, na outra imagem, quando ainda havia ali, quando ainda não havia o Nereu Ramos. Ainda tinha a ponte. Então, a gente ainda tem essa edificação bastante antiga. Aqui também eu chamo a atenção. Essa casa da esquerda, essa que tem uma pequena sacada ali, ela ainda existe hoje. Ela está ali em frente, praticamente, ao Bremen Center, e do lado daquela comércio, prestação de serviços de Rodrigo Muniz. Então, essas 2 edificações ainda existem. Aqui, o Clube Germânia, que ele não existe mais, também ele foi demolido. Ele ficava onde? Naquela esquina, na rua... Ai, me foge a memória, me foge o nome agora, entre a 15 e a Beira Rio, que seria o prolongamento da Paul Hering. Eu não lembro o nome agora. Essa edificação era ali.
Então, também foi demolida aquele outro prédio da Paul Ehring para fazer essa rua. Então, aqui, daí a ideia dos altos da 15. Bem, mas, assim, o que eu gostaria de chamar atenção com isso tudo? É com relação, assim, a manutenção, a identificação cultural de Blumenau. A poluição visual que a gente tem hoje é muito séria. As nossas edificações estão, assim, praticamente escondidas, e a gente poderia valorizar mais. Nós temos uma legislação com relação a isso, de preservação dessas fachadas e tudo, mas a gente não percebe essa, vamos dizer assim, a cobrança ou a aplicação dessa legislação, para que esses prédios não fiquem, para que a rua não perca a sua característica e a cidade não perca também a sua característica cultural. Senhora Ana Maria, mais 2 minutos para a senhora concluir sua apresentação. Sim. Então, senhores, era isso que eu gostaria de compartilhar, assim que esse trabalho foi feito, ele está editado. Eu também quero informar que ele foi feito com recurso de Lei Rouanet. Nós tivemos uma edição do livro com Lei Rouanet, e ela foi distribuída, foi distribuída na Secretaria de Cultura, para as escolas municipais, e uma outra edição paga pelo Sindilojas, que essa está sendo vendida, tá? Porque de recurso de Lei Rouanet nada pode ser vendido. Mas, então, a gente fez essas 2 edições para disponibilizar para um público maior, e uma outra de 500 unidades que foram distribuídas para as entidades e as escolas. Tá? Então, eu acho que foi um trabalho bastante sério, bastante pesquisado, e que eu gostaria de que, na medida do possível, os senhores conhecessem. Eu ainda tenho alguns livros que eu posso fornecer, não tenho todos aqui comigo. E eu contei, assim, com a parceria do Instituto Histórico de Blumenau, do qual eu sou afiliada, o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, que eu pesquiso online, não pesquiso por papel, porque senão não conseguiria fazer esse trabalho, se fosse pesquisar em papel. Principalmente com os jornais de época online, o Revista Blumenau em Cadernos, o Instituto Inarte, e aí como realização do Sindilojas e toda uma série de empresas, empresários que patrocinaram essa segunda edição que está à venda. Então, eu agradeço, senhor presidente, agradeço aos senhores e convido a conhecer a obra, e também que estou à disposição, se tiver alguma coisa que eu não falei ou que gostariam de conhecer, mais fotos, coisas assim, eu tenho esse material disponível. Muito obrigada.